Olá, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar com vocês sobre dois livros que me surpreendeu positivamente, me deixou impactados com finais que eu não esperava. Então eu quero falar desses dois livros que eu li agora no começo do mês de maio. Finalizei ontem, dia 10, essa noite, né, de 10 para o dia 11, às 2 horas da manhã. E eu quero falar um pouco desses livros para vocês. Eu sou a Michele Marques, você está no canal Livros da Banana. É novo por aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, que a gente vai estar voltando, né, com mais vídeos aqui pro canal. Estou tentando pegar, assim, um tempinho que eu tenho disponível e parar aqui e gravar para vocês, tá? Não vai ser um vídeo longo, gigante, mas eu quero falar um pouquinho para vocês desses livros. Oi! Oi, gente! A dona Laurinha, que fica a mamãe, a dona Alice, amiguinha da Laura. Já já elas vão pro judô, né? Yes, estamos aqui de calça. Cadê a Já calça? tá de roupa de judô. Tá bom, filha. Vai pro judô. Que a Laurinha faz judô. Já tem 4 anos que ela faz judô. Tá na quarta faixa já. 5, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Tá na quarta Quarto. faixa. Quinto. 6 anos, né? 6 anos e já tá na quarta faixa, né? É. Por aí. Que eu faço desde o G5, né? Ou é desde o primeiro? Eu acho que é desde o primeiro. Então, 5 anos. 5 anos. Tá na quarta faixa e esse ano vai pra quinta faixa, né? A amarela, né? Eu vou ou não? Você vai? Não sei. Você tem que treinar, né? É. Não é tão fácil se mudar de faixa, não. Tem que fazer os procedimentos certinho lá da aula. Agora deixa a mamãe gravar aqui. Mas eu não sei se eu vou ou não. Mas eu quero ir. Tchau. Vou pro judô. O primeiro livro que eu vou falar aqui, esse livro foi lançado em 2017. Ele foi um dos finalistas do segundo prêmio do Kindle Awards de 2017. Ele ficou em segundo lugar. Eu lembro que em 2018 era uma febre esse livro. Todo o booktube aqui no YouTube, que o YouTube era muito forte aqui no YouTube. O YouTube, os booktubers eram muito fortes aqui no YouTube. Não tinha muito assim, pessoas no Instagram falando de livros, nem no Facebook, era pouco. Era mais no YouTube, onde o pessoal cresceu, né? A gente tem aí os grandes booktubers, eles cresceram aqui no YouTube. E esse livro que eu vou falar para vocês é nacional, do autor Amaurício Lopes. Estou falando de Nova Jaguaruara. O autor, ele é de Fortaleza, só que a cidadezinha aqui, a história vai se passar aqui em uma cidadezinha pequena o cenário é Ceará. E essa Nova Jaguaruara, quando eu comecei a ler, eu fui sem saber nada do livro, tá? Eu via muito vídeo aqui do pessoal, as capas, né, falando Nova Jaguaruara, mas eu nunca tive interesse de parar para assistir as resenhas, tá? Às vezes, começava o vídeo, eu já pulava. Então, assim, nunca tive interesse na época de ler o livro, nunca tive. Mas ele foi muito hypado na época, foi muito falado e merecidamente, porque é um livrão, tá? Se você gosta de um bom terror, uma boa escrita que vai te prender, leia Nova Jaguaruara, que você vai amar. Não tem como, cara, não tem como você não gostar desse livro. Ele é pesado. E como eu posso dizer pra vocês, em alguns momentos que eu estava lendo, como eu li no Kindle, eu li com a luz do quarto apagada. Eu tive que parar de ler ele, porque eu tava sentindo tanto medo. Aí eu pensei assim, eu falei, eu acho que eu vou parar de ler o livro, senão eu vou ter pesadelo. Eu fico vendo bicho, sabe? Então, eu abro o olho assim, eu fico vendo as coisas, fantasma passando. Aí eu olho assim, tá bom, você tá aí? Tá, tchau, volta a dormir. Aí eu preferi ter parado de ler ele, era 1h pouca da manhã, pra não ter pesadelo e ficar vendo coisas por aí. Então, é um livro que vai te fazer sentir medo. Como eu tava falando, eu não sabia nada do livro. Aí, esses dias, no finalzinho de abril,
Ali entre os dias 20 e 25, eu aqui no YouTube, acompanhando as notícias, né, que eu acompanho muito aqui, passou um vídeo de uma menina, eu vou tentar ver se eu acho aqui eu dou um print no canal dela, no vídeo, ela indicando livros curtos e de terror. Bastante livro nacional. E ela indicou Nova Jaguaruara, eu me interessei ali do jeito que ela falou do livro e tal. E baixei e comecei a ler assim, sem saber nada, tá? Num primeiro momento, eu achei que era um livro de contos. Eu falei, nossa, é um livro de contos. Só que como vai desenrolando a história, elas vão começando a se cruzar. E o livro, ele vai passar em 2 cenários. No passado, ali antes da seca, da grande seca, que aconteceu no Nordeste, entre 1914 e 1915. E ele vai também passar aqui no futuro. Então, as histórias vai se cruzando e a gente vai entendendo o que está acontecendo. Mas até entender já foi a metade do livro, tá? Porque você fica lá naquele passado que não é tão esclarecido que é passado, e depois a gente fica no presente. Aí você começa a perceber e fala, puxa, aqui não tinha celular, ele ainda tava de carroça. Então aí você começa a entender que é 2 cenários, tá bom? Esse livro aqui, eu acho que a pegada dele é sobre a religião. É sobre a religião, porque tem mal maior dentro de uma igreja do que um padre mentiroso. Tem mal maior dentro de uma igreja de um padre que rouba. Tem mal maior dentro de uma igreja de um padre que ele, como que é a palavra? Ele faz ele fica fornicando, fazendo negócio com uma mulher. Tem mal maior que isso? Então, tem esse padre aqui da igreja. Aí a gente vai entender como que esse mal entrou. Por quê? Todos os dias, há 100 anos, as luzes se apagam à meia-noite da cidade inteira. Luzes, vela, candelabro, lanterna, nada funciona a partir da meia-noite até a meia-noite 1. Por 1 minuto, tudo fica no breu. Toda a cidade. Nova Jaguaruara. Aí a gente vai entendendo por que que isso acontece. E eu fiquei, assim, bem empolgada para saber se era uma falha elétrica ou se era mesmo fantasmagórico o negócio. Aí vocês vão descobrir aqui o que que é. Se é falha elétrica ou é fantasmagórico. Tá mais para fantasmagórico. Fantasmagórico. Então, quando a gente tá no futuro, a gente tem uma equipe de cientistas que vai chegar em Nova Jaguaruara para investigar ali, fazer um levantamento técnico para saber se aquela área é boa com vento. Para quê? Para instalar as torres eólicas ali. Então, eu também gostei muito dessa parte que ele fala, né? Bem rápido, um pouquinho ali da elétrica, com energias, né, renováveis, que é a energia vinda do vento, que usa, né, as torres eólicas, que são aqueles postes enormes, gigantes, com aquelas hélices gigantescas. Então, eu achei muito legal essa parte. E aqui a gente vai ter um personagem que ele tá no passado, que ele é o principal, que é o Bonifácio. O Bonifácio, ele é como se fosse como eu posso dizer? Ele é aquele cara que ele tem um dom de curar as pessoas. Ele tem um dom de curar as pessoas. Aí o que acontece? O que a igreja tem que fazer quando alguém é possuído? Tem que fazer o exorcismo. Que não acontece, porque o falso padre lá, mentiroso, ele não pode fazer isso, porque ele não sabe fazer. Aí o que acontece? As pessoas que estão possuídas lá, elas vão pro Bonifácio. E ele vai tratar essas pessoas lá do jeito dele. Aí, meus irmãos, é aí que a história começa. Que a gente vai entender por que tá acontecendo isso. Por que as pessoas... Existe um desaparecimento nas cidades que acontece, né? De tempos em tempos, quando alguém tá perto da Jaguaruara, perto dessa igreja, e da meia-noite acontece alguma coisa, uma pessoa,
some. O primeiro capítulo deixa a gente desesperado, porque vai contar a história com crianças, né? E crianças você tem que ficar de olho, que são tudo danadinho. Aí eu tenho aqui a minha e aí tem a amiguinha aqui, que é as minhas 2 filhinhas. Eu falo que eu já sei como que é ter a experiência de ter 2 filhos. Então, essa primeira história do primeiro capítulo, ele vai ter esse desaparecimento dessa criança. E a gente vai tentar entender o que aconteceu. Como é que entra vivo e some, evapora. Então, foi um livro que minha expectativa, quando eu terminei, já estava alta, e quando eu terminei, foi assim, uma explosão de felicidade de saber que é um autor nacional, tá? Um autor nacional não, é um autor brasileiro que escreveu assim com tanta maestria esse livro, que ele vai te prender, não tem como prender, gente. É um livro incrível, incrível, incrível mesmo. Então, eu estou aqui para falar e indicar esse livro que foi 5 estrelas, mais favoritado, mais coraçãozinho. E viva, né, a literatura brasileira, gente. Viva a literatura nacional. A gente tem ótimos autores aí que escrevem muito bem, viu? E a cidadezinha, você vai amar aqui. Os personagens, vai gostar desse grupo que eles são os cientistas, que eles estão nessa cidadezinha, e também vai acontecer ali um negócio com eles. E você vai ver um tentando salvar o outro, um tentando ajudar. Ai, gente, tem uma cena que é desesperadora. É um livro, assim, desesperador, com os detalhes, a riqueza do cenário, do que tá acontecendo ali. Ele fala do bicho, o bicho andando, ele fala das partes, ele fala da cabeça. Gente! É um trem que, se você estiver lendo à noite, você vai ter que ligar a luz. Porque dá medo, tá? Ou você vai ter que ler assim, nessa claridade que eu tô aqui. Você vai ler seu livro, porque dá pra ler no escuro, não, minhas irmãs. Dá não. É uma coisa terrível. Ele descrevendo o bicho. O bicho é o chifrudo lá. Então, leia Nova Jaguaruara. Aí li ele agora. Comecinho de maio, amei, favoritei. Devorei o livro. Aí eu falei assim, vou começar a ler Profundezas. Comecei a ler, só que físico, né? Aí eu fui levar a Laurinha a Laurinha faz natação na terça-feira. E não dá pra levar o livro, porque você vai correr, vai fazer as coisas e fica ruim pra ler, suada, né? Ficar mexendo nas folhas. Aí eu levei de novo o Kindle e comecei a ler o outro livro também desse autor. Esse eu achei mais impactante, tá? Ele também é do mesmo autor, ele foi lançado em 2002. Estou falando do O Galinheiro. Vou contar um trem pra vocês aqui, meus irmãos. Dá um like nesse vídeo. Por favor, me ajuda aí, dá um like. Se eu conseguir te prender até aqui, dá um like, meus irmãos. Ajuda aí, pelo amor de Deus, ajuda esse canal a crescer. Esse canal não cresce, meu Deus do céu. Empacou o trem. Ó, o YouTube não me indica. Meu Deus, ó. Teve uma menina que começou esses dias, o canal já tinha 4.000 visualização. Esses dias, acho que final de abril, a menina abriu o canal dela e 4.000 visualização, minhas irmãs. Eu tô aqui, olha, na luta. Ó, o galinheiro. Nunca mais eu vou ver as galinhas com os mesmos olhos. Não, meus irmãos. Pensa num livro. Nova Jaguaruara foi 10 de 10. 10 de 10. Esse aqui é 100 de 100. Esse aqui é incrível. Ele é maravilhoso. Ele também é cruel. Ele vai trazer essa dor dos pais de desaparecimento de criança. A loucura, né? O que causa no outro a loucura, esse medo de enfrentar a loucura, enfrentar a verdade, enfrentar as consequências. Também fui sem saber nada. E eu quero que vocês leiam assim, também sem saber nada. Eu quero que vocês saibam que é um livro sobre galinheiro e que vai ter uma família que todo ano eles se juntam ali para fazer o quê? Na Sexta-feira Santa? Roubar a galinha dos galinheiros ali da cidade, do povo ali da cidade. E isso me fez lembrar, eu morava em um bairro, que é o último bairro aqui da cidade de São Paulo, e ele faz divisa com uma outra cidade bem, como posso dizer, com muita árvore, bem matão.
Aí lá tinha, assim atrás da nossa casa, tinha uma horta gigante. Era uma empresa de horta. Menino, o povo lá se juntava da rua pra ir meia-noite roubar alface. Vocês acreditam nisso? E a gente, criança, pensando que é fácil, velho. Aí, os vizinhos lá, meus irmãos, se juntavam pra meia-noite ir roubar. Era aventura assim da rua. E a gente ficava lá na janela vendo eles andando assim lá no meio do mato. Eles tinham que pular o riozinho, o córrego que ia pra represa Billings aqui. E a gente via só as cabecinhas assim no escuro, assim, com a lua, né? Você consegue ver o pessoal correndo assim, indo lá roubar alface. Então isso me lembrou a minha infância. Então esse roubo do galinheiro me lembrou, fez me recordar lá do povo indo roubar alface. E o pior, assim, acho que o mais engraçado é que o dono lá sabia que eles pegavam, mas tipo, nunca deu briga, nunca soltou cachorro, nunca pegou espingarda pra dar tiro, nunca. E quando a gente ia de dia lá, que a gente pedia pra ele, né, alface, ele dava, ele sabia que o pessoal nosso já tinha pegado, os adultos nossos lá da rua já tinha pegado, ido lá uma noite, 2 noites antes, roubado a alface dele. E ele dava ainda no outro dia, mas nunca teve briga, nunca teve nada. Sabe? Era uma delícia lá acompanhar aquela. Gente, mas era assim, gigante o terreno lá de alface, de beterraba, de cenoura. E ele vendia assim pra. Ele vendia bastante coisa, que todo dia saía um caminhão lotado lá de alface, então, gigante, gigante, gigante assim. E esse roubo aqui do galheiro me remeteu ao passado. E foi muito legal. Então, o que vocês têm que saber é isso, que a família vai roubar a galinha. Só que elas vão em um galinheiro que é de quem? Do prefeito da cidade. Que é a maior autoridade lá, né? Nessa cidadezinha do interior lá de Ceará. Então, é onde vai desenrolar a história. E é um livro, assim, que cada capítulo, quando chega no finalzinho, você tá lendo assim, você terminou a última frase, a última palavra, assim, puta que pariu. Porra! A ansiedade, assim, começa a atacar. Eu não tenho ansiedade louca, mas me pegou, tá? Me pegou bastante esse livro aqui, com a ansiedade, porque eu estava ansiosa para saber já o início do próximo capítulo. Então, acabava assim a última palavra do capítulo, você, puta que pariu, e agora? O que eu faço? Às vezes tinha que dormir, né? Tem que dormir pra acordar no outro dia pra trabalhar. O que eu faço? Aí, meu filho, fui até essa noite, até 2 horas da manhã, de domingo pra segunda, pra terminar o livro. Porque ele tava tão frenético, tão cheio de adrenalina, porque é muita adrenalina, cara. É muita adrenalina. E a gente vai acompanhar essa família e descobrir o que tá acontecendo nessa cidade. Eu não vou falar mais nada pra vocês, porque eu também quero que vocês leiam sem saber das coisas, assim como eu fui. Apesar que eu já contei bastante coisa aqui pra vocês, tá? Então, você vai acompanhando aqui essa família, esse drama da cidade, porque também tem um drama na cidade, e o desdobramento nessa história. Muito triste, assim, vai tocar a gente no finalzinho ali, né, quando a mãe estiver pensando, ai, gente, olha, o cara escreve muito bem mesmo, perfeito, não tem erro de digitação, não tem erro de escrita, não tem, eu nem sei de que, se tem fala que a editora, aqui na capa não tá falando, mas olha que legal, aqui ó, o galo, aí aqui as coisas quebradas do galinheiro, parece as coisas do galo, né? Tá vendo? Galo dentro aqui. Aí aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês o galinheiro. E tem esse negocinho aqui de madeira, parecendo o rabo do galo. Gente, vou falar um negócio pra vocês. Nunca mais eu vou ver as galinhas do mesmo jeito. Não. Sem chance. Você não consegue olhar pras galinhas mais do mesmo jeito. Né, Lô? Né, Louzinha? Olha quem tá aqui também. Vou falar um oi. Olha quem veio falar um oi pra vocês. Oi, gente! Tá celosa, amor da mamãe? Você veio falar oi, pessoal? Fala oi, pessoal. Dá um like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Ajuda a mamãe a crescer nesse YouTube da vida. Hein, mãe? Ih? Fala oi, povo. Ih, eu gosto de fazer assim, ó, neném. Pra mostrar pra você.
Faz nana, nenê, que a cuca vem pegar. Papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. Ela fica sendo olhando assim pra ver se a Laura tá olhando pra ela lá no colo. Que aqui. Uma benção essa cachorrinha. Nem parece que tem cachorro em casa. Tão boazinha que ela é. Aí, gente, vocês não vão olhar mais pra galinha do mesmo jeito, não? Tô falando as galinhas do galinheiro, não as galinhas de granja. Os frangos, não. Tem uma coisa aqui. As galinhas criadas nas roças. Gente do céu, dá uns trem aqui assim no estômago que eu vou te falar. Se você tiver com um bucho cheio, é bem capaz de você pôr os bofs pra fora, Leno. É assim, bem. As cenas aqui são maravilhosamente terríveis, de boa escrita, bem escrita. E você fica assim, meio engoiando, sabe? Você fica. Então é isso. Aí eu tô lendo aqui. Mas está bem lento, tá? Não me pegou ainda. Estou na página 38. Vou ler mais um pouquinho. Cada capítulo é de um personagem. Então é isso. Eu vou finalizar aqui com vocês. Leiam a Maurício Lopes. Vocês vão amar. Nova Jaguaruara e o Galinheiro. É espetacular. Um super beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!